Pessoal, tudo bem? Nosso primeiro vídeo aqui sobre o MongoDB, né? Para entrar na parte agora do curso em que nós vamos aprender aí sobre o MongoDB, a parte tanto de consultas, clustering, tipos de dados, como guardar coleções, recuperar, né, dados em coleções, entender um pouquinho qual é a arquitetura do MongoDB, os produtos relacionados que o pessoal da MongoDB oferece, né? E especificamente aí a parte mais legal que depois é a parte avançada do MongoDB, como deixar ele altamente disponível e tudo mais. Então, é muito simples para quem já trabalhou com outros bancos de dados não relacionais, né? E para quem é a primeira vez, também não é difícil, tá bom? Então, vamos lá. Entrando no site mongodb.com, tá? Nós temos aqui a parte de produtos, né? Products. E aí temos ali Atlas, né? Que é justamente o ambiente que nós vamos usar, tá bom? O Mongo Atlas. Que basicamente, de uma maneira muito simples, para o entendimento inicial neste momento, tá? O Mongo Atlas é uma infraestrutura que permite a você criar bancos de dados no SQL nele, tá? Sem você precisar ter um servidor dedicado ou sem precisar instalar, por exemplo, né, a Community Edition na sua máquina, etc e tal. Usando o Atlas é possível aprender praticamente quase todos os recursos que são oferecidos, né, na arquitetura aí dos produtos da Mongo, né? Bom, então a primeira opção é clicar aqui em Try Free, você vai criar sua conta, né? Vai colocar lá Your Company, por exemplo, tá? Lembrando que ao colocar essa Your Company, sua empresa, por exemplo, ele já vai criar uma organização com o nome da sua empresa dentro da sua conta. Vocês já vão entender como que isso funciona, tá bom? Coloca aí seu e-mail, first name, last name, primeiro nome, sobrenome e a senha, né? E marca que você aceita os termos, leia os termos de serviço, a política de privacidade e uma vez concordando com elas, basta clicar aqui em Get Started Free, ok? Então vamos lá, agora eu vou entrar na minha conta para a gente ver aqui como fazer as brincadeiras aqui já com o Mongo Atlas, né? Então vou clicar aqui em Sign In, vou entrar com a minha continha aqui, né? E vou clicar em Login. Muito bem. Entrando aqui na MongoDB, no Cloud MongoDB, que já estou no ambiente, né? Aqui do Atlas, vamos lá. Eu criei uma organização aqui na minha conta de testes, aqui, essa aqui é uma conta particular de testes, né? Criei e chamei de Matheus Flix, como se fosse um Netflix, tá bom? Vocês vão entender já por quê. Então, esse Matheus Flix aqui é empresa, vamos falar assim, né? Então, se você clicar aqui nessa setinha, você pode ver todas as organizações que você está vinculado e trabalhando lá dentro dessa parte do Mongo Atlas. Neste caso, eu tenho aqui uma única organização, mas eu posso criar quantas eu quiser. Então, supondo uma empresa profissional que presta a consultoria do MongoDB dentro do ambiente do Atlas, ela pode gerenciar, administrar diversas organizações. E dentro das organizações existem os projetos, tá bom? Então, se eu clicar aqui em View All Organizations, eu vou ver aqui, por exemplo, a organização que eu criei. Se eu quiser criar aqui uma nova organização, eu posso, ó, criar aqui, por exemplo, PUC Campinas, a da nossa universidade, né? Muito provavelmente onde os alunos estão aqui também assistindo o vídeo aí, o pessoal da PUC. Bom, criei a organização PUC Campinas aqui, clico aqui, posso ver a PUC e a Matheus Flix. Vou clicar aqui na Matheus Flix, tá? Mostrei aqui apenas que você pode mudar de organização aqui em cima, né? E como eu disse, dentro da organização eu tenho os projetos, tá? Posso ter aqui diversos projetos.
Então, a primeira parte aqui é criar um projeto, tá, experimental para a gente entender como que é o MongoDB, como que funciona, como fazer consultas, né, usar algumas ferramentas, o MongoShell, né, o Compass. Então, vou criar aqui um projeto qualquer, tá? Vou chamar ele de Mflix, tá? Vocês vão já entender por quê. Mflix, que é o Matheus Flix. Tá bom? Mflix, next, tá? Aqui eu não vou adicionar nenhum membro para participar, ok? E aqui ele está dando o meu e-mail aqui como owner, né? Project owner, ou seja, aqui tem todas os roles de acesso, ó, as permissões, ó. Project owner, project cluster manager, e aí tem diversos perfis, tá? Então, para entender esses perfis, nós vamos ter que entender o que é cada coisa dessa, né? Durante aqui as nossas videoaulas, perfeito? Vou clicar aqui em Create Project. Vamos lá. Vai criar o projetinho. E aqui está o projeto. Então, eu estou dentro da organização Matheus Flix, aqui, e o projeto chama Mflix, tá bom? Por exemplo, né? E eu vou criar aqui um database aqui também chamado Mflix, que é do próprio projeto, tá? Mas olha que interessante. Uma vez que eu estou aqui dentro, ó, que eu seleciono uma organização, vou trocar, por exemplo, a PUC aqui, né? Só para mostrar, sumiu aquela caixinha de projeto. Então, se eu entro aqui no Matheus Flix, ele mostra aqui os projetos, tá certo? E aí, se eu clicar aqui, por exemplo, na organização, eu posso trocar de organização ou entrar aqui no projeto. Uma vez que eu estou no projeto, eu posso escolher outros projetos, tá? Para fazer deployment de bancos, tá bom? Porque esse painel do Mongo Atlas, ele é feito justamente para você administrar diversos databases, enfim, clusters, tá? E nós vamos entender aí como usá-lo, tá bom? Só um detalhe interessante, antes da gente criar aqui o banco mesmo, né? Eu vou dar uma passeada aqui só no painel aqui para vocês terem uma ideia de como funciona, tá bom? Então aqui na direita nós temos o perfil do usuário, né? Ok? E aí nós temos lá, por exemplo, User Preferences, os Invitations, que é para você convidar, por exemplo, tanto convite que você recebeu, né? Para participar de organizações, para ser convidado a participar em projetos e aceitar. Então imagina lá na sua empresa que você começa um projeto MongoDB, então os invitations, os convites que você recebeu para participar naqueles bancos, naqueles projetos, eles vão aparecer aqui, por exemplo. Documentação, tá? Acesso fácil à documentação, acesso ao MongoDB University, que tem lá os cursinhos super legais, super recomendados aí, né? Tá? Com certificados e tudo mais. Fóruns, Developer Hub, bom, e aqui Logout. Então aqui nós temos, por exemplo, eu posso clicar aqui em Manage Your MongoDB Account. Então eu posso entrar aqui na minha conta, entrar em Develop Deploy, entrar lá, por exemplo, lá na MongoDB University a partir da minha conta, estão vendo? E aí tem várias coisas aqui relacionadas a login, tarará. Então se eu voltar aqui, Visit MongoDB Atlas, basicamente ele volta onde estava, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, Invite to Project, eu emito um convite, tá? Para alguém, ok? Visualizar as atividades do projeto, né? E ver alertas do projeto, tá bom? E aqui, pessoal, eu tenho diversas coisas do projeto. Então, por exemplo, Deployment, Database, Triggers, Data Lake, né? E aí a parte de segurança, ó, por exemplo, acesso ao banco de dados, como controlar, né? Nós vamos ver aí já depois aí nos futuros vídeos como que mexe isso daqui. Network Access, isso é muito importante, principalmente quando você tem, por exemplo, um cluster de réplica ou um cluster, por exemplo,
de sharding, como cuidar da sua segurança de rede desse projeto, como proteger os dados, né? Aqui o acesso aos dados, segurança avançada, tem um monte de coisa aqui interessante em termos de administração, tá? Então, já estou aqui no MFlix, vou criar um database e aí ele mostra para mim, né, quais os tipos de banco que eu vou criar. Então, por exemplo, né, o que nós vamos usar para mexer no Mongo a primeira vez é o free, que é o shared. Ou seja, a infraestrutura dele não é dedicada. Você não tem como, por exemplo, experimentar certas coisas, tá? Aqui no shared você tem que fazer um upgrade para o dedicated para conseguir fazer certas brincadeiras aí de aprendizados, mas aí também isso aí é livre, né? Então a gente vai ver como faz e aí se você quiser fazer você migra, né? A sua conta depois temporariamente para a opção dedicada para fazer algumas brincadeiras e alguns aprendizados, tá? Que o valor aqui é em horas, né? É claro, né? Isso aqui é um custo estimado, depende muito do que você vai fazer, tá? E muito do volume e o que você vai fazer nesses clusters, nesses databases aí, tá bom? Então vamos escolher aqui a opção Shared Free para conhecer aqui o Atlas, não é verdade? E clicar aqui no botão Create. Muito bem. Daí, ele mostra aqui, pessoal, algumas coisas interessantes. Está aqui em Shared. Se você clicar aqui em Dedicated, por exemplo, olha lá. Aí você entra aqui, você tem, por exemplo, todas as regiões que você pode selecionar. Olha lá, ó. Por exemplo, ó, São Paulo. Eu quero rodar meu cluster, por exemplo, meu banco de dados e os clusters em São Paulo, por exemplo, né? Qual é o nível de cluster? Qual é a camada do cluster? Né? Então, ele já está entrando aqui, por exemplo, num cluster M30, numa configuração que a gente chama de M30, tá? Ok? Vou depois explicar isso melhor nos vídeos posteriores, mas aqui você já tem, por exemplo, o quanto você vai querer, por exemplo, de storage, por exemplo, né? E de RAM. Então, por exemplo, eu posso aumentar aqui neste cluster só o storage, aqui nesse caso, né? Aqui onde eu estou mexendo. E ele vai mostrar quanto vai custar ali embaixo a hora. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, deixar aqui 40 GB, né? Maximum cluster size. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, até o M300. Né? Então, por exemplo, ele vai escalar até certo nível, tá? O IOPS, depois eu vou mostrar para vocês o que significa justamente, né? O Standard Input Output Operations per Second, né? É para entregar alta disponibilidade ao máximo para os usuários. E isso, né? Se você colocar aqui provisionar, né? Em nível máximo, ele aumentou aqui para $1,42 a hora, se você tirar, ó. Praticamente ele dobrou o preço, mas existe todo um propósito, tá? Nisso. Mas nós vamos discutir a parte dedicada no momento futuro. Vamos colocar aqui o Shared, que é a primeira vez que você vai criar. Então, ao clicar aqui em Shared e você selecionar aqui, por exemplo, né? Onde você vai rodar o seu cluster, você tem essas opções aqui, tá? Então, por exemplo, com estrelinha, né, são regiões recomendadas onde ele vai implantar o seu database. Então, onde você quer implantar o seu database? Né? Então, por exemplo, em Tóquio, você clica aqui, por exemplo, Tóquio, né? Sydney. Né? Escolha uma região recomendada, tá bom? Se você colocar aqui, por exemplo, ó, Google Cloud, aí ele já deixou opções, por exemplo, como São Paulo, etc., né? Estão vendo? Aqui temos opções, né, de escolher, por exemplo, a Azure, né, que é o provedor de cloud, né, e pode colocar aqui, por exemplo, o Google Cloud e colocar São Paulo, ó, tá vendo? Olha lá, Google Cloud Platform São Paulo,
Sul América East 1 aqui, né? E aqui nós temos o Sandbox, né? Que no caso é o Sandbox, que é o padrão cluster M0, tá? Ok? Então, nós vamos, por exemplo, aqui simplesmente deixar aqui o cluster name cluster 0, não vamos mudar nada, apenas para começar a usar o MongoDB, e aí tem muito assunto para a gente falar. Então vamos começar. Então vou dar um create cluster aqui, tá certo? E o cluster vai ser provisionado, tá bom? Olha lá. Então, olha lá, o tipo dele é de réplica set, ou seja, ele tem 3 nós, tá? Esse cluster. E aqui não tem nenhum nó de sharding. Depois eu vou explicar o que são esses nós, para que eles servem, né? Não importa agora. Agora é simplesmente começar, tá bom? Então aqui ele está dizendo que o seu cluster está sendo criado, que vai demorar de 1 a 3 minutos, mas geralmente é bem rapidinho. Vou pausar o vídeo e volto na sequência.